Tive o mérito de viver em Belém no início da minha vida, juventude, foi até 24 anos, e conhecendo pessoalmente aqueles marroquinos de origem. Cada um contavam as suas histórias das várias cidades, a começar pela do meu pai, que era Rabat e Salé, e de vários outros, além de Rabat, Salé, Tanger, Tetuan, Fez, vários, e contavam aquilo com uma alegria danada, com saudade, com nostalgia, claro, daquela vida que levavam em Marrocos, mas que vieram para cá porque precisavam ter um lugar para trabalhar, ter liberdade de religião. No começo foi um pouco apertado, problema de língua, ainda existia preconceito, que foi mudando. Baruch Hashem foi mudando, e o principal, eles queriam que os filhos estudassem. Se embrenharam nas matas no interior. Eu mesmo nasci lá em Alenquer, um interiorzinho depois de Santarém, lá na metade do estado do Pará. Mas o quê? Meu pai trabalhando ali, duro e tudo, mas para fazer os filhos estudarem. E conseguiu. Né? Eu formei, meu irmão formou, mas não só ele. Muitos tantos outros heróis que fizeram isso no interior da nossa Amazônia. Em Belém, eu me criei na sinagoga Eshel Abraham, a sinagoga conhecida como Sinagoga da Rua Campos Salles, embora lá tivesse uma outra. Eram duas sinagogas, só duas sinagogas. Sha'ar HaShamayim, conhecida como Sinagoga da Arcipreste, Manuel Teodoro, uma das mais lindas que eu já vi, embora frequentasse também a sinagoga Sha'ar HaShamayim por várias vezes. Todo mundo novo era um passeio, ir de uma sinagoga para outra e tudo. Eu tive a felicidade de conviver ali aprendendo. A casa do meu pai era um lugar de sabedoria. Meu pai ficou cego em 1950, lá no interior do Pará, lá em Alenquer, né? Batalhando lá nos castanhais. Enfim, naquela época não era institutos e planos de saúde, não tinha nada, e ele perdeu tudo, teve que vir para Belém, onde nós ficamos morando numa rua Padre Prudêncio, onde tinham muitos judeus em volta. E fomos para Belém, onde eu estudei, fiquei convivendo na sinagoga, gostava demais da vida da sinagoga, porque aqueles velhos, eles transmitiam assim uma força de vontade, um amor assim pelo judaísmo, pela tradição antiga. Era aquele Marrocos antigo. É um pouco diferente. Marrocos da Espanha, principalmente da Espanha, e da parte árabe de Rabat, Salé. Mas eles pararam no tempo. Até o meu tempo de Belém, as rezas, as coisas, eram daquela época. Depois da segunda imigração para Israel, lógico, os marroquinos israelenses, que também souberam manter as tradições, mas é lógico, foram adaptando as coisas novas de Israel. Então tem algumas diferenças entre, pelo menos o meu tempo de Belém, porque eu já estou há 50 anos em Manaus, e marroquinos de hoje em Israel. Não sei dizer Belém como ficou. Na realidade, a pergunta foi sobre Manaus.
mas eu não posso nunca esquecer minha infância lá em Belém, onde eu convivi com tanta gente sábia, que transmitia uma força, uma vontade, não se interessavam por riquezas, queriam que os filhos estudassem, se formassem doutores, queriam isso. Era essa a visão deles. E aconteceu. Com a maioria das pessoas, aconteceu. Hoje são outras gerações, são modernas. Como eu brinco, né? Sabe apertar esses botõezinhos aí do celular. Eu parei no tempo, eu ainda sou de livros. Gosto muito de livros e pego meus livros antigos, o que eu aprendi, e eu me lembro de cada um com quem eu aprendi alguma coisa. Em 1972, eu fui convidado pelo professor Samuel Benchimol para vir passar Rosh Hashanah e Yom Kippur, aqui em Manaus, de onde eu estou falando. Porque ele foi um homem de visão judaica dos mais completos que eu já conheci. Ele podia estar tranquilo e tudo estava bem e tal, mas ele não parava de pensar na juventude, na comunidade. Exatamente como o pai dele, exatamente como o avô dele, ele sabia a origem de tudo. Ele via o nosso Raham, que era amigo do meu pai, lá de Marrocos, lá de Rabat. Nosso Raham, Jacob Azulay, Zichrono Libraha, já estava envelhecendo, né? E gostariam Fui indicado pelo meu amigo de infância, Abrão Bebulho, que já estava há um ano antes aqui em Manaus. Olha, lá em Belém tem uma parte que gosta e tudo e tal, estuda odontologia, está trabalhando num banco, mas ele não sai da sinagoga, das duas e tal. Me convidaram. Enfim, eu vim. A conclusão foi que eu terminasse odontologia lá em Belém. Estava no último ano, 72. E aqui a faculdade de odontologia estava terminando ainda. A de Belém tinha mais antiguidade, né? Não é que fosse melhor, não é isso, mas era melhor terminar lá. Quando eu terminei lá, eu vim para Manaus, aí de vez. Aí falta janeiro ou fevereiro de 73, mas a data que eu marco como a minha vinda para Manaus, a data das conversas e tudo, foi Rosh Hashanah de 1972. Então, essa vivência em Belém, eu devo que aprendi. Eu fui para Israel, estudei um pouquinho, e seminários aqui e ali, e andei, mas a vivência comunitária, a vivência da história, a história dos Chachamim, como viviam, tudo isso. Quer dizer, isso tem um valor inestimável. Isso tem um valor inestimável. Eu procurei manter aqui em Manaus esse meio termo, que a gente sabe hoje é tão difícil, né? Eu fui presidente do CIAM. Na realidade, não haviam... a diretoria, ela foi carregada no bom sentido, fabuloso, né? Pelo professor Samuel Benchimol, pelo pai dele, Isaac Israel Benchimol, Zichronam Libraha e tudo. E tem a história da fundação do Comitê Israelita do Amazonas, que pode ser visto ou comigo, que não sei tanta coisa assim. Sei sim, sei, um pouquinho de tudo, mas também tem outras pessoas que estão mais abalizadas até. Mas desde que eu cheguei, eu fui mudando um pouquinho, mostrando as minhas ideias juvenis, né? E que foram acreditadas pelas pessoas dirigentes da comunidade, que era formar uma escolinha, que era, na realidade, a história, veja bem como valeu lá em Belém, né? A minha cabeça veio
formar uma escola nos moldes da Sara Kislanov, aquela escola de Belém, que quem for de Belém e me ouvir vai conhecer. Ali tinha o curso primário inteiro, alunos judeus e não judeus, pela qualidade que tinha de ensino. Então eu vinha com isso na cabeça. Mas foi difícil aqui para Manaus, a comunidade era muito pequena. Naquela época, tinham 120 famílias assim, cadastradas, anotadas, por pessoas abnegadas que escreviam, era máquina de escrever, assim, e tudo. E ficou um pouco difícil. Digo, então vamos tentar fazer uma escolinha complementar. E eu vinha com essa ideia. Sinagoguinhas, coisas pequenas, ensinando a juventude, depois que aprendiam a ler o hebraico, e aprendendo, como nós chamamos, meldar, que se chama rezar, mas nós, hispano-marroquinos, chamamos meldar. Tinham que aprender a meldar, tinham que ver. Então eu fui colocando isso para as diretorias. Baruch Hashem, tive não só o professor Samuel Benchimol, mas em tantos outros da comunidade, aquele apoio necessário, aquele apoio para passar 2 anos em Manaus. Já se vão 50. E o que eu pedia, faziam, porque viram que, olha, vinha lá dentro do coração. Então nós fomos montando. Quer dizer, eu fui acreditado, eu fui, sabe, assim, adotado por inúmeras famílias, muitas das quais já se foram. E nós formamos gerações que alguns estão aqui, outros já foram para Israel, outros estão em outras cidades, quer dizer, do Brasil e tudo. Mas Baruch Hashem teve um dedinho nosso para pelo menos despertar, né, aquele judaísmo. E eu fiquei assessorando na realidade e entendendo a vida, tentando mostrar a vida comunitária como um todo, porque Manaus era fechado, era pequenino. Tanta gente nem sabia que aqui existia. O professor Samuel, Zichrono Libraha, ele olhou e me mandou para Israel, em 74. Para mim, ele vai lá, vai pegar mais. Ali souberam que Manaus tinha que ter num pontinho do mapa que não era nada, né? Não, Manaus tem gente. Tem, e está assim. Visitei todas as entidades lá, começamos a receber material pelo correio, né? Era correio e tudo. E eu fui conversando todas essas coisas e pude assessorar Baruch Hashem, dando ideias e sempre aceitas por todos os presidentes que vieram da comunidade, né? Até que em 85 o professor Samuel disse, eu vou diminuir aqui, vamos passar para outros e tal, e veio uma nova diretoria que eu também assessorei. Então, eu estava presente junto a todas elas, e sempre bem acolhido, as ideias eram ouvidas e aceita aqui, ali, etc. Até que em 97, sinceramente espelhado, eu ia muito, passei a ir muito em São Paulo, representando presidentes, só para falar em Conib. Nós estamos aqui de Conib. Desde a época do Dr. Beno Milnitsky, me foi apresentado pelo meu sogro, de saudosa memória, Jaime Bentes. Era o Dr. Beno que levava a Conib na época. Tinha o escritório dele, tinha isso. E quantas vezes eu fui, né? Aí eu fui vendo, olha, a administração judaica brasileira, não é só lá de Manaus, não, entende? Aí fui, eu vi, depois teve escritório, eu olhava, achava bonito, ia na Fisesp, então tinha um escritóriozinho, Manaus não tinha escritório, era uma salinha não, era uma mesinha embaixo da sala da sinagoga, onde faziam. Aí aquilo veio na minha cabeça, eu digo, eu vou tentar, né? E fizemos. Eu queria fazer medicina. Na época, as provas eram diferentes. Eram 3 provas.
você tinha que fazer prova de biologia, aí não tinha computador, aí colocavam lá na faculdade de medicina uma lista de quem passou. Aí no dia tal, estava marcado, vai ser a prova de química, tal, aí a lista, né? E no dia tal vai ser a prova de física, medicina. Eu fui reprovado na prova de física, né? Uma questão. Aí eu fiz odontologia, porque não completaram o número de vagas, não passou. Não era tão fácil. Bom, não é fácil, né? Até hoje, mas era difícil a beça. Não completou, parece que faltaram 12 vagas para completar odontologia. Todos nós, jovenzinhos, que tínhamos sido reprovados na última prova de medicina, corremos para lá, para odonto. Eu já estava lá dentro, fiquei, completei. Mas quando cheguei em Manaus, eu digo, eu vou fazer medicina, que é o que eu gostava. Não esqueçam o que eu falei dos nossos velhos, os filhos, eles deram tudo, deram a vida deles, deram a saúde deles, para ver os filhos doutores, tal, para não ir comprar castanha, balata, tudo isso no interior, no meio de barco, de tudo, não ter essa vida, não. E aí eu fiz medicina. Eu fiz outro vestibular aqui em Manaus. Fiz outro. Quer dizer, poderia, utilizando as matérias de odontologia, aí entrar em medicina, existia uma lei e tal, não ia tomar vaga de ninguém que fosse lá na frente, mas começou a ter tanto... Eu digo, não, eu acho que eu ainda sei alguma coisa. Foi um vestibular junto com todo mundo, né? E passei em medicina. E eu sou tão grato à odontologia que me permitiu trabalhar, né, um pouco na odontologia e conseguir um dinheirinho. Então eu fiquei no Comitê Israelita do Amazonas, com serviços prestados na comunidade, e a própria comunidade me arranjou um emprego como dentista, onde eu fiquei 8 anos, trabalhando como dentista, ganhando um saláriozinho, e todos eles, tanto a comunidade como a empresa de odontologia, uma fábrica de Manaus, vou até citar porque eu devo muito àquele homem, que em paz descanse, que era o seu Beno Luper, gostava de mim, ele enxergava muito longe a coisa. Sabia que eu era dentista ali, mas que eu poderia ser bem mais coisa, né? Então me deixavam estudar. Então eu sou grato à odontologia porque deixou estudar medicina. Eu fiz medicina, depois eu fui para São Paulo fazer gastroenterologia. Eu trabalhei na volta, comecei a trabalhar também como médico, mas nunca, assim, eu não podia deixar o modesto conhecimento que eu tinha. Eu achava que precisava passar esse judaísmo para as pessoas. Precisava passar. Então, na realidade, na época, eu fiz uma excelente pós-graduação em gastroenterologia em São Paulo, mas eu não apliquei totalmente aqui em Manaus. O meu tempo, a minha vida, foi mais para a comunidade. Trabalhei como médico, Baruch Hashem, fui conceituado muito. Tem gente que até hoje se lembra de tudo, mas eu me entreguei mais para a comunidade. E não é que eu tenha parado na medicina, realmente parei. Depois de algumas doenças, eu tinha que ficar escolhendo e não tinha mais aquele pique. Depois de 41 anos exercendo a medicina, porque a odontologia foram 8, aí eu digo, não, eu vou parar aqui e continuo indo na sinagoga enquanto me pedirem ideias, conselhos, e eu vou fazendo Hazanut quando a voz assim o permite. Foi essa a parada da medicina. Eu consegui me formar nessas duas coisas, fazer pós-graduações em outras coisas, quer dizer, consegui realizar aquele sonho dos meus pais, né? E o meu também.
passa um filme na cabeça da gente. É assim uma responsabilidade. Eu sei que esse meio termo que os nossos velhos fizeram na Amazônia, eles não eram nenhum deles. Eu vi assim de linhas extremas, ortodoxos demais e nunca reformistas. Eles eram um meio termo, eles iam levando. Por causa disso, nós temos mais de 200 anos aqui, por causa desse meio termo. E eu enxergava aquilo como dar uma continuidade. Eu sei que não é mais assim. Não é mais assim, aonde a gente vai, mesmo em Israel, ou todo mundo segue só uma linha ou outra. Mas enquanto eu pude, eu tentei manter esse meio termo. Manter um assunto de rabinato que eu não saiba, perfeitamente eu pergunto para rabinos que eu conheço, tal. E um deles, Zichrono Libraká, já foi, ele disse: posso lhe ajudar sim em regularizações religiosas, que precisar e tudo, mas não me pergunte nada sobre as rezas, sobre os costumes, sobre como vocês fizeram, porque só essa história de 200 anos aí, ela vale mais do que todos. Uma ética assim espetacular. Não me pergunte, que eu não vou dizer, porque vocês já sabem como levaram até hoje. Se precisar um assunto de pai judeu, mãe não judia, para estudo, e etc., coisas assim, vamos ajudar todos, de todas as linhas. Eu me dei bem com todas as linhas, as ortodoxas, as linhas liberais, porque eu respeito até hoje, porque todos somos judeus. Radicalizar de um lado, radicalizar de um outro, seja em religião, seja em política, seja no que for. Eu sou totalmente fora dessa parte. Para mim, é judaísmo, é sionismo. Outra coisa, não. Isso levou a minha vida. Então, a minha vida de Hazan e tudo foi essa. Eu continuo sendo Hazan. Tenho várias pessoas que me ajudam. Tenho meu filho que gosta. É um advogado com escritório e tudo. Parece como eu, né? Não larga a sinagoga, nem para ensinar a juventude, nem para... Eu digo para ele: olha, trata do direito, da advocacia e tal. Mas assim vai. Tem pessoas que me ajudam sim, muito. Então, continuo sendo por uma deferência toda especial da direção, porque, evidentemente, eu não posso fazer o que eu fazia há 50 anos. Não é que falta a parte intelectual, mas falta vigor físico, às vezes. E eu sinto que não é a mesma coisa, né? Teve algumas doenças que me atrapalharam. Eu acho que eu estaria bem melhor ainda, né? Estaria bem melhor, mas eu estou aqui, eu estou hoje aqui, tentando falar, tentando explicar, mostrar, gravar. Isso é preciso. E tenham um pouco disso. Enquanto o Hakadosh Baruch Hu quiser, enquanto a direção da comunidade, que atua também, não só em excelentes termos administrativos, financeiros, que é preciso, como eu falei, nos dias de hoje, né? Mas também olhando a parte é uma comunidade. Primeiro que tudo, é uma comunidade judaica, antiga, com suas tradiçõezinhas, suas diferenças com relação a muitas outras. Quer dizer, se a gente for pegar lados extremos, pessoas muito ortodoxas vão dizer, se você pega pessoas muito liberais, vão dizer: poxa, vocês são muito ortodoxos e tal. Ninguém é ortodoxo. Se pegar pessoas muito ortodoxas, o cara vai dizer: vocês são goim, não tem nada. Isso não existe. Nós somos judeus, né? E quem dera se pudesse respeitar uns aos outros, porque
todos falamos de judaísmo. Eu me dou bem, até hoje, com outras religiões, quando precisa falar pela comunidade politicamente. É preciso na comunidade maior. É preciso, é importante. Eu já fui N vezes, a nível de governo, a nível militar, a nível universitário, a nível de colégio, de tudo, junto com outros, com católicos, com cristãos, com espíritas, umbandistas, amigos que eu tenho até hoje. Eles não viraram judeus e nem eu virei católico, nem nada. Só falamos bem, temos mensagens boas, e se continuasse assim. Essa é uma linha que eu sigo. É uma linha que eu sigo. Até quando o Hakadosh Baruch Hu assim o determinar. O judaísmo tem mais de 600 gerações. E ele sempre foi feito pela união de todos, homens e mulheres. Eu até fiz um modestozinho vídeo sobre o trecho da Torá para achar desta semana, Vayetze, da importância que a mulher tem também, e que muitos nem dão, né? Mas teve na nossa história, tem até hoje, né? Se nós não tivermos esse amálgama, essa simbiose, né, nós vamos nos dividir muito. A gente tem que procurar o que possa nos unir. Eu possa ser de uma outra corrente, mas deixa eu respeitar aquela outra lá, porque ele também fala coisa boa. Fala coisa boa, tá bom? Então, o que eu vejo é, claro, modernizar, importante, entrar nos vídeos, nas coisas, importantíssimo, senão a gente cai no tempo, né? Mas a gente tem que enxergar cada época. O que eu contei mais hoje aqui foram épocas antigas. Temos épocas modernas, mas precisamos de um passado, de entender o que houve, num passado a nos espelhar. Porque com esse passado a nos espelhar, a gente tem um futuro a seguir, moderno, bonito, novas gerações. Maravilha! Mas que tenham o judaísmo dentro de si, sejam de qualquer linha e sem menosprezar ninguém. É uma história dessa minha vida até hoje, e eu vejo a forma de dizer, a forma de dar uma mensagem seria essa: continuemos judeus sem radicalismos. Assim, o nosso povo não vai ser mais de 600 gerações. Ele vai ser eterno. Como tantas civilizações se foram por aí, inclusive essa que nós estamos no meio de Kislev, estamos vendo aí, né? Fez todo aquele poder, não é pela força, pela grandeza e pelo tudo, mas não. É pela palavra, pelo amor a Deus. É a palavra, é o conselho, é o que nós podemos passar, né? E as pessoas vão escolhendo o seu caminho. Isso é que eu queria a falar.